Eu, eu estava conversando com um colega, escultor, que ele está preocupado que não sabe o que vai fazer, como vai proceder para manter o seu ateliê em funcionamento. Obviamente eu não pude ajudar muito, porque o problema dele é exatamente igual ao meu e provavelmente igual a todos os outros. Né? Bem, o que ocorre é que a maioria das pessoas que não lidam com arte, com artes plásticas, não tem uma noção exata do quanto custa ter um ateliê de artes. Não importa, não importa a técnica, pode ser escultura, pode ser pintura, gravura, até ateliê de costura, independente da atividade, do setor da atividade artística. É muito, muito caro manter um ateliê. É uma pequena empresa que não lucra, que não tem uma entrada contínua de recursos por se tratar de uma atividade pretensamente indireta ou pretensamente desnecessária. Nesse sentido, nós não temos assim nenhum tipo de compreensão de parte de um mercado consumidor, porque simplesmente ele é muito restrito, ele é muito pequeno. As pessoas vão conhecer uma obra de arte por um detalhe, assim, por uma questão de momentânea, uma coincidência de estar assistindo TV e de repente alguém ser entrevistado num telejornal, num programa qualquer, daí o cara está na TV ali, o que ele faz? Ele pinta, ele é pintor, o outro não sei o que, assim por diante. Mas também aquilo ali cai no esquecimento. Embora grande parte da população que circula numa cidade grande, uma cidade média para grande, algumas capitais do Brasil são todas cidades grandes, as pessoas circulam por essas ruas, por essas calçadas, por prédios públicos, enfim, e não se dão conta de quanto tem obras de arte nas ruas, em termos de, sobretudo, esculturas. E se quando a gente fala assim, poxa, teríamos que aumentar as esculturas nas cidades, aumentar as obras de arte nas cidades, grande parte das pessoas que escutam essa frase se colocam contrariamente. Para que uma coisa supérflua, sem nenhuma utilidade? É essa a ideia que vigora desde sempre no Brasil. É um país jovem e com uma cultura intermitente, uma cultura que se inicia numa coisa, para e retorna um pouquinho, vai adiante em outra coisa que não tem o menor sentido e volta, e fica aquele vai e volta em torno de coisas vãs, coisas que não têm profundidade. Como que está acontecendo agora esse fenômeno da internet, sobretudo do YouTube. Eu parei um pouco para olhar e me interessei também, porque eu tenho um canal e quero expandir esse canal, mas eu noto que 90% ou mais talvez, olha, o conteúdo é pífio, é risível,
é ridículo, para não dizer outras coisas. Não porque as pessoas não saibam fazer coisa melhor. Pô, tem youtubers de primeiríssima qualidade em quase todos os canais. O problema não é o youtuber. Ele precisa sobreviver, então ele faz coisas que as pessoas consomem. E a maioria dos consumidores de conteúdo são consumidores de porcarias, de coisas absurdamente levianas, sem profundidade, rasas. E quando alguém entra com um conteúdo histórico, com um conteúdo político interessante, sem fofocas, mas com uma coisa direcionada ao ensino, ao conhecimento, sim, tem poucos inscritos, tem poucos adeptos e a coisa não anda. Porque o YouTube não é, já percebi que não é o local para colocar conteúdos muito profundos, muito densos, onde a capacidade cognitiva da pessoa que vai assistir tem que estar numa média mais ou menos interessante. Porque se estiver na média da maioria dos consumidores de conteúdo, vai falar, e ainda vai aparecer um comentário: pô, esse cara fala e não diz nada. Não é que a pessoa não diz nada, é que ele não entende absolutamente coisa nenhuma que a gente falou. Ou que o youtuber mais interessado, com mais conhecimento, mais preparado coloca, as pessoas não entendem. Então, automaticamente não entendendo, ela não vai gostar daquilo. É como música clássica. A pessoa não gosta porque não entende. A partir do momento que começa a entender a linguagem da música clássica, passa a gostar. Mas como nunca vai acontecer esse entendimento, não vai gostar nunca. Onde é que eu estava? Puxa. Bem, esse artista estava se queixando, ou se queixando, não, ele estava comentando comigo as preocupações dele. Isso que ele é um cara que está já num patamar bastante elevado. É que custa realmente, é um preço para tudo, para os componentes do ateliê, para os insumos, para ferramentas, inclusive conhecimento. Porque um artista nunca para de estudar. O artista está sempre se aprimorando, sempre buscando novas tecnologias, viajando para conseguir intercâmbio e uma série de coisas. Então o custo é muito alto. E essa nossa preocupação é que as cidades brasileiras não têm essa cultura de consumir, de querer colocar nas suas ruas obras de arte. Porque a nossa cultura não chegou até aí. E quando chega o verão, geralmente no verão a gente se dá conta que o Brasil deveria ser um país turístico, mas o Brasil turístico é onde tem praias bonitas. Seja no Rio Grande do Sul, Torres para cima, até o Ceará, Maranhão, praias. Onde tem praias, o Brasil é turístico. Onde não tem praias, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre no verão, Belo Horizonte, Curitiba, se esvaziam. Existe um turismo reticente, uma coisa assim embrionária, que aí na Curitiba acredito que seja mais interessante, porque é uma cidade que parece que conserva um pouco a sua cultura. Mas aqui em Porto Alegre não tem nada. E quando se fala em turismo, imediatamente vamos fazer vamos criar um centro turístico, vamos criar uma orla, vamos criar isso, criar aquilo. É muito legal, porque as pessoas
que vivem na cidade durante o ano consomem aquilo ali. Então é importante. Mas e os turistas? Não tem turismo. Aí eu penso assim, ó, Paris. Paris é a cidade mais visitada no mundo e Paris não tem praias. Tem o Rio Sena, talvez tenha um ou outro balneário, mas não tem praias de mar bonitas. Paris não tem nada disso. O que tem em Paris? Cultura. Ah, mas não dá para comparar Paris com Porto Alegre, por exemplo. Sim, não, nunca vamos fazer isso. Mas nós temos que chegar a um determinado ponto onde haja objetivos turísticos, objetos para serem apreciados por um provável turista. Por exemplo, Montevidéu. Montevidéu é uma cidade um pouquinho menor que Porto Alegre. É impressionante a quantidade de obras de arte que existem naquela cidade. Onde se caminha, onde a gente consegue percorrer aquele centro todo a pé, embora tenha algumas ladeiras para descer, para subir é complicado, mas naquela 18 de julho, ali no centro, pega aquela feira mais lá para baixo e depois desce aquelas ladeiras até onde existe a Assembleia Legislativa, ou Palácio Legislativo, como eles chamam, todo em mármore. Uma coisa maravilhosa, monumentos nos parques. Aquilo ali torna Montevidéu uma cidade agradável, bonita e bastante visitada. Eu acredito que seja mais visitada, até por se tratar da capital de um país, eu acredito que seja mais visitada que a maioria das cidades do Brasil que não tenham praias. Montevidéu até tem praia, mas é do Rio da Prata ali. Olha, são essas coisas. Então, se não houver esse tipo de aprimoramento na parte de arte de rua, nós nunca vamos ter um turismo. Porque o turista ele pode olhar um prédio, acha bonito, pode olhar uma cidade, passar com aquele ônibus aberto, tudo bem, ele vai gostar, mas se não tiver algo para tirar uma fotografia, algo de interesse realmente bonito, ele não vai se interessar. Ele vai andar por ali e nunca mais vão voltar, nunca vai dizer, olha, vamos revisitar Porto Alegre, vamos revisitar Curitiba, Florianópolis. Se bem que Florianópolis tem mar, essa é a grande vantagem, porque em termos de artes na rua é outra cidade muito complicada. Embora tenha aquela ideia de colocar a arte nos prédios, mas aquilo ali foi contaminado pelo gosto das pessoas que estavam definindo as obras, então virou quanto mais feio, melhor. Aqui em Porto Alegre também temos essa lei, mas é muito hermética, não é turística, não é visando turismo. Quer dizer então, Ricardo, que se colocarmos obras de arte na rua, resolvemos o problema do turismo? Não. Aí também tem uma condição. As obras de arte que atraem os turistas têm características especiais. Elas têm que ser extremamente bonitas, extremamente técnicas, extremamente clássicas. E outro detalhe, que já cai para o contemporâneo, tem que ter desafio. Tem que mostrar desafio do artista. Por exemplo, aquela flor que se abre em Buenos Aires. Esteticamente, aquela obra eu acho horrorosa, mas o simples fato dela se abrir, aquelas pétalas de aço inox, e depois fechar, é uma coisa realmente bonita de ver. O desafio que foi empregado pelo artista e outros atributos, como nas cidades onde tem obras de equilíbrio muito bonitas, principalmente na Ásia. É isso aí. Uma coisa para pensar e continuar falando sobre o assunto.